Amém, povo? Vamos lá então. Jesus ele tinha duas naturezas. Tá? Eu não consegui aqui tudo que está na apostila aqui, mas você tem todo aqui o texto e a base para você tá estudando em casa, né? Mas então Jesus ele veio com duas naturezas bastante distintas, mas que juntas essas duas naturezas formavam a pessoa de Cristo. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Como que isso acontecia? É um mistério, né? A Bíblia, como nós falamos ali de Deuteronômio 29, tem coisas que nós não sabemos. Mas a grande verdade é que elas interagiam uma com a outra e de alguma forma isso se deu, né? Jesus, para ser 100% homem, ele precisou nascer de uma mulher. A união entre Deus e o ser humano acontece com a Virgem Maria, até então Virgem Maria, né? Os católicos ainda entendem que Maria sempre foi virgem, né? Que na verdade ela nunca perdeu a sua virgindade, mas a Bíblia mesmo vai diferir disso, né? A Bíblia diz assim que Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. A Bíblia vai falar sobre os irmãos de Jesus, né? A Bíblia vai dizer que Tiago, irmão de Jesus, né? Quando você lê Tiago ali, o livro de Tiago não é do discípulo, um dos 12 lá, é do irmão de Jesus. Então nós temos bastante subsídio para entender isso. Mas essa união entre uma mulher, um ser humano e Deus formaram Jesus Cristo, né? Foi obra do Espírito Santo. Dentro da cultura grega existia algumas, como é que eu posso dizer, falava sobre o panteão grego dos deuses ali, né? E as histórias que tinha em volta disso, dizia que Zeus se transformava no ser humano e ia ter relação com as mulheres, né? Mas não foi isso que aconteceu. O que deu ali? Economia de bateria. Ativar agora não. Não, pode deixar, não vai. Falta aí 20% aí. Então, não foi isso que aconteceu. Deus ele não veio e teve relação com Maria. Foi realmente o Espírito Santo, uma obra do Espírito Santo na vida de Maria, a bem-aventurada, uma mulher de Deus, uma mulher que realmente deve ser por nós seguida, né, do seu exemplo. Mas ela é uma mulher comum. Quem é diferente foi Jesus que nasceu dela, né? E ela mesma entende isso e nós não temos problema nenhum em admirar e seguir o exemplo de Maria, né? Mas então essa união da parte humana de Jesus com a parte divina de Jesus transforma Jesus no Messias. O Messias era aquele que viria para salvar o povo de Israel. Esse era o pensamento do povo de Israel. Eles achavam que Jesus viria, né, ou o Messias viria para reeditar os tempos de glória de Israel. As grandes profecias messiânicas, né, tu pega ali Isaías, tu vai pegar Joel, tu vai pegar os grandes profetas messiânicos, você vai ver que já era um tempo de exílio, de dificuldade. Então, na ideia do povo judeu, ali dos hebreus, Jesus ia vir para reeditar o tempo de Davi e Salomão. E agora, né, nesse tempo que eles estavam vivendo ali, ele ia destruir Roma, ia vencer todos os inimigos e estabelecer um reinado de Israel. Esse era o pensamento. E eles não entendiam que o reinado que Deus havia prometido era um reinado muito maior do que um reinado temporal. Era um reinado eterno, espiritual, que não era só para o povo de Israel, mas para todo aquele que viesse crer no nome de Jesus Cristo. O Messias era para o judeu, para o bárbaro, para o gentil, era para todo aquele que confessasse o nome de Jesus. Então, amados, nós começamos então a perceber aqui o porquê talvez as autoridades judaicas não entenderam isso. O povo não entendeu. Alguns vão dizer que Judas, o Iscariotes, o traidor, ele achava isso também de Jesus.
E por isso que ele tenta obrigar Jesus a tomar uma posição. Pensa comigo, Iscariotes, provavelmente, alguns vão achar que o nome Iscariotes está ligado àqueles que apunhalavam as pessoas. Era tipo uma gangue que apunhalava os oficiais romanos, tipo numa guerrilha. Ficavam escondidos, tinha um oficial romano, eles iam lá e apunhalavam. Alguns acham que vem disso, né? Alguns historiadores vão dizer que Judas era um desses que apunhalava, e daí Jesus o chama, e ele, dentro da mente dele, Jesus é um revolucionário. Jesus, ele veio para colocar Israel no lugar que deveria estar ali como sendo o povo de Deus, o povo escolhido, invencível. E aí ele começa a ver Jesus fazer milagres, expulsar demônio, dar vista aos cegos, fazer coxos andarem, ressuscitar mortos. E Judas, dentro da cabeça dele, na cabeça do revolucionário, é uma hipótese isso, tá? A Bíblia não tem essa direção clara. Dentro dessa hipótese, o que pode acontecer? Judas, a traição de Judas era para botar Jesus, entre aspas, numa saia justa, botar Jesus num beco sem saída, em que ele iria ter que aparecer e mostrar a que veio. Dentro da cabeça talvez de Judas era isso. Quando Judas enxerga Jesus se submetendo primeiro aos oficiais do templo, depois aos romanos, e sendo crucificado, Judas caiu em si e foi tomado de remorso. E por isso talvez que ele tenha se matado, né? Provavelmente é por isso ele tenha se matado. Então, se a gente começar a fazer essas conjunturas, aí nós vamos perceber que o grande problema era que ninguém sabia quem era Jesus de verdade. O próprio Pedro oscilava entre entender quem era Jesus. Tu és o Cristo, Filho de Deus, Mateus 16, né? Não foi carne, nem foi sangue quem te revelou isso, Pedro, mas o meu Pai que está nos céus. E aí Jesus começa a dizer: olha, eu vou me entregar, eu vou ser levado, né? Vou ser crucificado, vou ser sacrificado. E aí Pedro diz assim: alto lá, Jesus, para de falar isso de ti mesmo. Ele chega a dizer, na expressão que ele usa lá no original, tenha dó de você, não faça isso. E Jesus diz assim para ele: arreda-te de mim, Satanás. Então, assim, nós vemos isso, uma dificuldade de entender qual era realmente esse Cristo, quem era esse Messias. E eles só vão entender isso depois que Jesus é morto, depois que Jesus é ressuscitado e depois que eles são cheios do Espírito Santo. Amados, eu quero dizer isso para vocês. E vocês podem esquecer tudo que eu disse até agora, mas lembre disso. Nós só realmente vamos entender quem é Jesus se nós formos cheios do Espírito Santo. Porque nós podemos saber tudo, nós podemos falar Yeshua, né? Nós podemos dizer que Jesus, o Messias, o ungido, nós podemos saber todos os nomes: Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Emanuel. Mas se nós não tivermos a revelação do Espírito Santo de quem Ele é, nós vamos saber quem Ele é no nosso intelecto, mas não vamos viver quem Ele é em nosso coração. Cristão é uma cópia de Cristo. Mas se nós formos uma cópia de algo falso, não vale nada. Não vale nada. Existem algumas obras de arte que elas são copiadas. Não copiadas de, como é que eu posso dizer, por má fé, falsificação. O cara gosta lá do Monet, né? Aí o cara diz: eu quero uma cópia aqui. O cara vai lá, né, e copia. Ele é autorizado a olhar e fazer a cópia. E essa cópia tem um valor bastante significativo. Agora, aquelas cópias que nós compramos de Monet lá na 25 de março, não tem valor nenhum. Por quê? Porque ele é uma cópia da outra cópia, de uma foto, né? Nós
o valor está em Cristo, Ele é o original. Ele é o verdadeiro. Mas quando eu e você somos cópia dele, nós também temos um valor, porque nós saímos dele, e nós somos a pedra que rola da rocha. Amém? É isso. Mas nós precisamos conhecer. Tem gente achando que é cristão, mas não sabe quem é Cristo. Tem gente imitando coisas que achando que Cristo faria e que Jesus não faz. Conheça Jesus. Pede para Deus revelar no teu coração, né? E a revelação nunca vai diferir da Bíblia. Nunca vai ser uma coisa diferente, né? Quem aqui já ouviu Bob Marley? Né? Aquela... Não sei. Esse Bob Marley. Esse eu não conheço. Vocês conhecem Bob Marley? Vocês conhecem a história da religião de Bob Marley? Você sabia que Bob Marley era cristão? Ele era um cristão. Ele lia a Bíblia, ele acreditava na Bíblia. Só que era uma versão da outra versão, é uma falsidade. Eles entendiam, eu acho que eles não comiam carne, mas fumavam maconha. Eles tinham uma visão totalmente utópica do cristianismo, mas eles se consideravam cristãos. Eles usavam as drogas e coisas tipo para viajar, né? Porque eles iam ter um encontro com Deus através da droga, e não sei o que, como tem aí agora essa ayahuasca lá, Raicoparto. As pessoas acham que vão transcender desse jeito. Queridos, não é nós que saímos, é Ele que entra. É isso, essa é a diferença. Então, sabe, às vezes nós temos essa visão errada de Jesus, e por isso que hoje talvez o Evangelho está tão deturpado e tão desvalorizado. Nós estamos dentro da igreja pedindo coisas, nós estamos dentro da igreja, até que eu concorde com o que está sendo dito, eu estou bem, beleza. Quando eu sou confrontado, quando a minha ideia não bate com a ideia da comunidade, então eu saio, eu não me submeto, né? É isso que nós precisamos entender, sabe, amados? Quem vence é quem permanece. Às vezes o camarada sai numa corrida disparada. A primeira vez que eu fui correr, na minha época era corrida rústica, né? Em Erechim. E aí eu lembro que a primeira vez eu pensei, eu vou passar todo mundo. Saí numa correria, na segunda quadra todo mundo passou, né? Óbvio, passou. Aí eu lembro assim, quando começou, as meninas quando começaram a me passar, eu tinha acho que uns 12 anos, né? Quando eu vi que as meninas começaram a me passar, eu comecei a mancar. Porque eu saí da corrida cedo demais. Tem gente que é assim, parece que, poxa, às vezes tu fica pensando, não foi assim comigo, mas o cara tá lá na frente e faz, e diz, e pronto, e agora sabe, e ele me ensina, mas acaba o fôlego, né? E é isso que Deus espera de nós. Sabe, Deus nunca, lá em 1 Coríntios capítulo 1, lá no versículo 23, eu acho que em diante, vai dizer assim, que Deus não chamou muitos sábios segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento. Deus não chamou muitas pessoas que são alguma coisa. Então, assim, se você quer ser alguma coisa em Jesus, não seja nada. Não pense ser nada, né? Em Atos vai dizer, daqui nós vamos estudar depois, um cara que achou ser alguma coisa, mas no fim, a rebelião que ele tentou lá não deu em nada. Às vezes a gente acha que é alguma coisa. Sabe, cada vez que eu começo a pensar que eu sou alguma coisa, Deus me leva a ver, graças a Deus, que eu não sou nada. E eu quero continuar entendendo que eu sou apenas um instrumento na mão daquele que realmente faz a diferença, né? Então, queridos, nós temos que entender isso. Jesus é uma revelação espiritual dentro do nosso coração, através da palavra. A palavra é como se fosse, como é que eu posso dizer, como se fosse a regra do jogo. Porque às vezes nós vamos ter revelação que a gente acha que é de Deus e é viagem da nossa cabeça. Aí tu olha para a palavra e diz, não, isso não pode ser. Isso não pode acontecer.
A palavra vai dizer, Paulo vai dizer lá em Gálatas e em Coríntios, se eu não me engano, olha, se um anjo do céu vier até vós e vos anunciar um evangelho diferente desse que nós vos anunciamos, o considere anátema, amaldiçoado. Agora pensa você está lá orando na tua cama e de repente aparece um anjo do céu, grandão, né? Aquelas asas. Aqueles apocalipse que tem olho em tudo que é lado. Deus, o livro daquele lá nem ficava. Aquele que um lado da cabeça era o leão, o outro era a águia. Era coberto de olhos no corpo de Jesus. Deus o livre. Vamos botar os mais normal. Aí ele começa a dizer, olha, faz isso, faz aquilo. Poxa, as pessoas se impactam às vezes por essas situações e esquecem de meditar na palavra, de conhecer a palavra. Quem conhece os Mormons? Os Mormons foi assim, o cara lá, o Joseph Smith, né? Ele daqui a pouco tem um encontro com os outros. Eu nem duvido que ele não tenha tido, sabe? Mas aí começou a dizer coisas que a Bíblia não fala. E ele devia ter parado e dito, opa, Borrome. É o nome do anjo, né? Tu é capeta, né? Porque tu está falando coisa que a Bíblia não fala. Então é isso, mas nós precisamos ter essa revelação pessoal. Sabe, amados, a palavra de Deus ela não pode estar longe de nós, ela tem que estar perto de nós, diz a Bíblia. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Luz para o meu caminho, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, queridos, é isso. Nós só vamos entender quem é Jesus de fato se nós compreendermos de forma sobrenatural, com uma revelação poderosa, quem é esse Jesus. Foi isso que moveu os discípulos, Pedro, Paulo, João, Filipe e tantos outros ali. Eles foram movidos por uma revelação que era maior do que a própria vida deles. É isso, né? Quando você sabe o valor que te espera, você não se preocupa com o valor que você tem agora. É isso, sabe, que nós precisamos entender. A obra de Jesus Cristo, né? Número 3 ali. Vamos mais esse aqui, daí nós vamos encerrar hoje. Bastante matéria para nós aprendermos, né? Referimos-nos aqui à obra de Jesus Cristo em relação à nossa redenção e não em relação ao seu ministério pessoal de ensino, pregação e cura. Então nós temos que entender assim, ó, Jesus ele nos ensinou muita coisa durante a sua estadia aqui no mundo. Ele pregou por parábolas, ele curou enfermos, ele disse o que Deus agradava a Deus ou não. Mas agora nós vamos tratar da redenção, a obra de Jesus na cruz. Isso que nós precisamos lembrar. Agora, quando nós reformarmos lá em cima no altar, nós vamos fazer um telão ali, né? Já tem tudo quase para fazer o telão. Eu quero fazer uma cruz lá, para que a gente lembre que Jesus ele morreu numa cruz, mas que a cruz está vazia, né? Que o sacrifício ele foi feito por nós. E quando você enxerga a cruz, você enxerga ali o lugar que deveria ser teu, foi ocupado por Jesus, né? Então é isso que nós precisamos lembrar, essa obra na cruz. Quando Jesus, a morte de Jesus é o evento máximo na vida cristã, é o evento máximo. O nascimento de Jesus é importante? Claro que é, porque ele foi anunciado, porque ele foi esperado, porque ele foi concebido. Mas, amados, a morte de Cristo ela é o evento máximo, porque foi a morte de Jesus que nos garantiu vida. É isso que nós precisamos entender. Sabe, é engraçado como o mundo deturpa tudo aquilo que é dentro do contexto Bíblia, né? Nós comemoramos mais o Natal do que a morte de Cristo na Páscoa. Não é assim? Natal enfeita isso, enfeita aquilo. Na Páscoa, mal é mal ganha uma bala. Né? Não estou falando de presente, estou falando de nós entendermos. A morte de Jesus, amados. Isso sim fez a diferença. Ele poderia ter nascido, se fosse
né, vamos pensar com a mente humana aqui, e não ter cumprido o propósito não adiantava nada. Então a morte dele foi aquilo que nos garantiu vida eterna. O cristianismo é distintamente uma religião de expiação. Dá à morte de Jesus o primeiro lugar em sua mensagem evangélica. O cristianismo é uma religião que se baseia na redenção. Às vezes a gente vê, e a gente mesmo usa, eu já tenho usado muitas vezes o nome religião de forma pejorativa, né? Ah, religião. Ah, isso é religião. Fulano é religioso. Mas a palavra religião vem de religare, que é o que Jesus fez para nós. Jesus é a nossa religião. Ele nos ligou de novo a Deus. Essa é a verdadeira religião, sabe? A religião é isso, é amar a Deus e amar o próximo. É isso que nós precisamos lembrar. Então, a morte de Jesus é a base da nossa religião. Por isso que Paulo vai falar muitas vezes, nós pregamos Cristo, o quê? Crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque para o judeu, alguém que fosse condenado, essa pessoa era um escândalo. Era escândalo para a sua família, era escândalo para a sociedade. Alguém que fosse condenado à morte de cruz era um escândalo. Então, ninguém queria ser associado a alguém que fosse crucificado. Por isso que nós vemos Pedro fugindo, por isso que nós vemos os discípulos fugindo. Por isso que nós só vemos as mulheres e João ficando perto de Jesus. Porque era um maldito aquele que era crucificado. Então era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê? Porque quando os gregos contavam as suas histórias, eles sempre evidenciavam a vitória na guerra, a vitória sobre o oponente, a vitória sobre alguém que estava debatendo, sobre a filosofia do outro, a vitória. E aí, quando fala de um Jesus, de um Cristo, de um Messias que morreu, que perdeu, para eles é loucura alguém se submeter a esse entendimento. Mas é esse Cristo que nós pregamos, o Cristo que morreu. Porque ele se submeteu a uma morte que não precisava. Ele se submeteu a uma morte que era